Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, e nesse vídeo nós vamos apresentar para vocês a Falefácil Chat, a mais nova plataforma de multi-atendimentos da Falefácil, onde você vai poder gerir as suas mensagens de WhatsApp, Facebook, Instagram e Telegram. Esses outros módulos de Facebook, Instagram e Telegram podem ser contratados à parte. Se você desejar, pode entrar em contato com a equipe da Falefácil e eles poderão esclarecer para vocês como realizar essa ativação. Então, ao contratar o serviço básico em nosso site, você vai receber o link de acesso à plataforma. Você vai utilizar o seu e-mail, o mesmo que você utilizou para cadastrar e contratar o serviço em nosso painel, e você vai receber uma senha por e-mail. Então você deve entrar aqui com o e-mail utilizado, você vai digitar a senha recebida no seu e-mail e vai clicar em entrar. Assim que você acessa a plataforma, você verificar algumas informações, como o próximo vencimento da sua fatura, a opção de traduzir o painel para o espanhol, além do português, visualizar o volume das notificações, alterar o volume das notificações, atualizar a página e visualização rápida das notificações. Além disso, você tem acesso ao teu perfil e ao botão de sair. Assim que você acessa o painel, a gente recomenda que você venha aqui de baixo para cima, iniciando pelas configurações. Essas configurações vão estar disponíveis só para usuários do perfil administrador, tá? E você pode alterar as configurações que você desejar dentro dessa tela, dentro desse painel, tá? Por exemplo, você pode permitir que os usuários continuem ligando para o teu número de WhatsApp ou manter o padrão aqui que é não aceitar chamadas. O que é que vai acontecer se essa opção continuar como não aceitar? Assim que alguém tentar realizar uma chamada para o seu WhatsApp, ele vai recusar essa chamada e vai enviar uma mensagem de texto. Assim como você fez nessa opção, você pode fazer nas demais opções, validando as alternativas que melhor se adequam à sua necessidade. Olhe até o final, verifique se alguma configuração está pendente. É importante que todos os campos estejam preenchidos. Por exemplo, som de notificação para transferência. Vocês podem colocar uma notificação padrão ou escolher um dos outros sons de notificação disponíveis. Você também deve verificar se as opções de operador pode iniciar chat interno está disponível, sim ou não. Se não houver nenhuma dessas opções marcadas, você deve escolher operador acessa todos os atendimentos do setor. O operador pode espiar a conversa e a quantidade de vezes que o bot vai tentar obter uma resposta do teu cliente. Ele tem de 1 até 5 tentativas ou infinitas vezes. Aí, nesse caso, ele pode ficar em loop e a gente não recomenda que isso aconteça. Então, coloque uma alternativa aqui entre 1 e 5. Por padrão, a gente vai recomendar que você coloque o 3, que é um meio termo, digamos assim. Conforme você altera as opções, elas já são salvas automaticamente. Então, você não precisa se preocupar em clicar em nenhum botão de salvar, por exemplo. Ainda seguindo as configurações básicas, você deve clicar na segunda opção, de baixo para cima, que é a de equipe, onde você vai poder criar os teus usuários. A quantidade de usuários vai depender do plano contratado, que vai de 5 até 50. Mas se você precisa mais que isso, você pode entrar em contato com a nossa equipe e criaremos um plano personalizado para você. Clique então em adicionar usuário, defina um nome para esse usuário, por exemplo, teste, defina uma senha para esse usuário. Esse nome é o nome que vai aparecer quando ele enviar uma mensagem para o teu cliente, tá? Então é importante que você coloque o nome aqui que você deseja, que isso apareça quando ele envie uma mensagem. Defina a senha, defina um número de WhatsApp, por exemplo, 5521 92222 3333, por exemplo. Defina um e-mail, teste, por exemplo, @testando, perfil. Você pode criar ele com perfil de usuário, em que ele só vai ter acesso às mensagens que forem direcionadas à fila de atendimento dele. Supervisor, onde ele consegue acompanhar, além das mensagens dele, as mensagens dos outros usuários do mesmo departamento. E administrador, em que ele vai ter o mesmo acesso que o usuário principal. O padrão é que você escolha o usuário. Após a criação das filas, a gente vai precisar retornar nos usuários e definir quais as filas que ele pode atender. Se você tiver mais de uma conexão, você pode definir qual a conexão padrão para esse usuário, definir uma mensagem de despedida para esse usuário, ou seja, quando ele encerrar o atendimento com a mensagem que será reproduzida, e um horário padrão de atendimento, por exemplo, aqui de 8 às 18 horas. E vou salvar, clicando sobre o botão adicionar. Você pode repetir esse processo com os usuários que você desejar. Eu criei apenas um usuário agora, porque vocês vão perceber que dentro da criação aqui de filas e chatbot, você vai ter a opção de direcionar para um usuário. Mas se você preferir também criar primeiro as filas, você também pode criar inicialmente as filas, e quando você criar o usuário, você já vai associando as filas para esse usuário, para facilitar o teu fluxo, tá? Seguindo as configurações de baixo para cima, você pode ainda clicar aqui em gerenciador de arquivos. O gerenciador de arquivos vai permitir que você anexe áudios, imagens, vídeos que você deseja enviar para o teu cliente na fila, por exemplo, ou dentro de uma conversa, tá? Então, quando você clicar aqui em adicionar,
Você vai dar um nome para esse arquivo que você colocou aqui, vai clicar em anexar para juntar esse arquivo e você pode localizar ele depois na opção devida. O próximo passo é criar as filas e chatbot. Vou clicar aqui em filas e chatbot. Então, vou aqui adicionar fila. Vou dar um nome para essa fila, por exemplo, vendas. Eu vou dizer em que ordem eu quero que esse menu apareça lá no chatbot. Vou colocar aqui a opção 1. Vou dar aqui a cor azul para ela. Vou colocar aqui rodízio de atendentes. Então, o rodízio de atendentes funciona da seguinte forma. Ele vai enviar cada uma das mensagens dos nossos clientes chegados para um atendente. E ele vai definir aqui um tempo de escala. Então, por exemplo, como é que funciona o tempo de escala? Se eu definir aqui 5 minutos, ele vai mandar o primeiro atendimento para um usuário específico. Se em 5 minutos esse atendente não responder essa mensagem, ele encaminha para o próximo atendente. Tá? Então, você pode definir isso aqui internamente. O mover eu não vou deixar selecionado, porque senão ele vai mandar para uma outra fila, então eu vou deixar sem selecionar a opção mover. O chatbot externo você deve deixar desmarcado, a exceção se você estiver utilizando outra ferramenta de chatbot conectada ao teu Fale Fácil Chat, por exemplo, o Typebot, tá? Então você pode deixar assim desmarcado. Arquivo de capa é o que vai ser enviado assim que ele entrar na fila de vendas, ou seja, ele tem que selecionar a fila de vendas para poder receber esse arquivo. Pode ser uma imagem, pode ser um áudio de saudação, por exemplo. Nesse caso aqui eu tenho uma imagem com os nossos serviços. Tá? E eu posso dar aqui uma mensagem de saudação quando ele entra efetivamente nessa fila. Então eu posso colocar aqui, já estamos transferindo o seu atendimento equipe de vendas. Tá? Palavra-chave e gatilho. Isso aqui é uma ferramenta muito interessante. É o seguinte, imagina que a pessoa, ao invés de chegar lá no teu atendimento e dar bom dia, ele já escreveu assim. Estou falando de vendas, então ele escreveu assim, contratar. Tá? Ou então ele escreveu comercial. Ou então ele escreveu vendas direto. Tá? O que é que vai acontecer? Sequer o menu de chatbot vai ser enviado para ele. Ele vai direto cair na equipe de vendas. Tá? Se ele fez uma saudação normal, oi, bom dia, por exemplo, ele vai receber o menu. E além da opção 1, que vai ser a opção relacionada ao menu de vendas, ele vai poder digitar contratar, ele vai poder digitar comercial, ele vai poder digitar vendas e o chatbot vai entender que ele deve direcionar para a fila de vendas. Tá? Então eu vou salvar aqui. Vou adicionar uma segunda fila, chamada financeiro. E eu vou colocar aqui a ordem dessa fila. É a 2. E vou colocar aqui o verdinho, que é uma cor boa para o financeiro, digamos assim. Vou seguir aqui, nesse caso aqui, sem rodízio de atendimentos. Não vou colocar tempo de escala. Não vou colocar arquivo de capa. E vou dar uma mensagem de saudação. Já estamos. Aqui eu posso colocar. O 2 eu não preciso colocar, tá, pessoal? O 2 é automático dentro do sistema. Então eu posso colocar boleto, posso colocar segunda via, posso colocar financeiro e assim sucessivamente, tá? Então vou clicar aqui em adicionar e vou criar uma terceira fila, que eu vou chamar de suporte. Ordem 3, cor vermelho, por exemplo. Vou colocar entendi. Já estou direcionando para o nosso suporte. E eu posso colocar aqui. Suporte, ajuda, socorro, ok? E todas essas palavras vão funcionar para direcionar para o suporte. Então já criei algumas filas. Próximo passo, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que associar essas filas à minha equipe. Então, por exemplo, eu que sou o administrador, eu quero atender na fila do financeiro e vou salvar. E só vou atender na fila do financeiro, tá? O usuário padrão que eu criei aqui, ele vai atender na fila de suporte e vendas, tá? Então, salvei aqui. Eu estou definindo quais são as mensagens para quais filas cada um aqui pode atender. E como último passo, eu posso clicar aqui em conexões. Aqui eu vou clicar em adicionar o WhatsApp. Vou dar um nome para esse WhatsApp. Vou definir aquele como padrão. Posso definir um arquivo de capa. E aqui, lembra que o arquivo de capa a gente já criou lá em gerenciador de arquivos. E aqui é onde vai começar o meu chatbot, tá? Então, eu posso colocar aqui. Olá. Seja bem-vindo ao nosso atendimento.
opções abaixo. E quais são essas opções? As filas que a gente acabou de criar, tá? Mensagem de conclusão é o que é que vai acontecer quando um atendimento foi encerrado. Mensagem fora do expediente. Por exemplo, lá estamos fora do nosso horário de atendimento. Mensagem de avaliação. Por favor, avalie nosso atendimento. Inatividade. O que quer dizer isso? Se depois, por exemplo, de 5 minutos, 10 minutos até 100, tem aqui até 10 dias, por exemplo, o cliente não interagir com você, então vou colocar aqui, por exemplo, um dia. Depois de um dia inteiro, se o cliente não interagir com você, você pode já encerrar o atendimento e enviar uma mensagem. Finalizado. Falta de interação, tá? Token, webhook, são as funções que você pode habilitar junto conosco para que você possa conectar o teu WhatsApp a outros sistemas para enviar mensagem, por exemplo, via API ou disparar um webhook. Ignorar números são números bloqueados, tá? E aqui você vai definir quais são as filas que estarão habilitadas no chatbot, ou seja, quais são as opções que vão aparecer abaixo dessa mensagem de saudação. Então a fila, por exemplo, financeiro, suporte e vendas. Eu estou adicionando todas as filas nesse caso. Essa é a função após. É outro recurso interessante. Então, isso aqui a gente não está falando de inatividade, a gente está falando de falta de resposta, tá? Então, imagina que o teu cliente, após 15 minutos, ele não falou nada ainda. Então, eu vou mover, por exemplo, para a fila de vendas, tá? Então, isso aqui é um recurso bem interessante. A confirmação de leitura é para ficar aquele íconezinho azul quando você envia uma resposta. Como você já viu aqui, se você habilitar, será necessário ler novo QR Code, tá? Então, se você deixar o padrão não é necessário ler um novo QR Code, tá? E aí você vai adicionar. A tokenização já está criada. E você já tem a opção aqui de conectar um QR Code fazendo a leitura. Então, o QR Code já apareceu aqui imediatamente. Vai lá no teu smartphone, onde o WhatsApp está instalado, na opção aparelhos conectados, faz a leitura do QR Code e você já pode iniciar os teus atendimentos, tá? Eu vou cancelar aqui essa leitura para validar as outras opções. Então, a primeira aqui, além de conexões, é avaliações. Eu vou criar uma nova avaliação. Então, por exemplo, o que achou do nosso atendimento? Por favor, escolha uma opção. E eu vou adicionar as opções, tá? Vou deixar aqui o NPS inativo. Ou seja, isso aqui é a opção do operador a decidir se ele quer enviar uma avaliação ou não, tá? Clicar aqui em adicionar a opção. Opção 1. Excelente. Opção 2. Bom. Opção 3. Regular. Opção 4. Precisa melhorar. Vou salvar. Beleza. O que achou do nosso atendimento? Está aqui criado o nosso menu, tá? Central de ajuda é onde você vai poder visualizar os conteúdos que a gente vai disponibilizando para você sempre que tiver alguma atualização ou um conteúdo novo, a gente vai colocar aqui para você na central de ajuda. Chat interno são as conversas que você pode ter dentro da tua equipe, tá? Agendamentos são as mensagens agendadas que você pode colocar aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui que eu quero enviar uma mensagem para o contato XYZ. Quando eu enviar essa mensagem, se eu quero reabrir o ticket ou não, repetir essa mensagem a cada, por exemplo, 2, 3 dias, e assim sucessivamente. Repetir todo dia, 5, 10. Então, posso definir dias específicos. Quantidade de repetições é a quantidade de vezes que ele vai tentar esse contato. A mensagem que eu quero enviar, por qual conexão que eu quero enviar, para qual a fila que eu vou mandar, tá? Essa mensagem. E a data do agendamento para a primeira mensagem específica. Se eu quiser enviar um anexo, eu também posso salvar um anexo aqui, tá? Mas eu não vou criar um agendamento, é só cancelar. Se você quiser criar um agendamento, é só clicar em adicionar. O próximo é contatos. Você vai ver todos os contatos que já falaram com você. Você pode importar ou exportar contatos, importar da agenda do telefone, importar de um arquivo ou exportar tudo que você tem aqui de contatos, tá? Você também pode adicionar um contato manualmente.
E aí ele tem a opção de nome, número do WhatsApp, e-mail. Você tem a opção também de desabilitar o chatbot para esse contato, ou seja, toda vez que esse contato entrar, você não quer que o chatbot seja ativado, ok? Você também pode adicionar informações aqui, tá? Informações adicionais, nome do campo e o valor, tá? Então, na opção contatos você tem todas essas opções. Tarefas é uma lista de coisas a fazer que você pode adicionar. Então, vou colocar aqui, por exemplo, teste de tarefa. Vou clicar em adicionar. E conforme eu for executando, eu posso vir aqui e eliminar as tarefas que eu tenho para fazer do dia. Resposta rápida. Aqui em respostas rápidas, você pode criar mensagens que você vai enviar de forma, como o nome já diz, rápida no atendimento para o teu cliente. Então, por exemplo, vou colocar aqui uma resposta rápida, cujo atalho é link, e a mensagem olá. E eu posso usar essas variáveis aqui, tá? Então, eu posso chamar o cliente pelo nome. Olá, primeiro nome, por exemplo. E ali vai virar uma variável. Segue o link solicitado. Posso ativar isso para todos os usuários, que é a sua opção global, ativo ou inativo. Vou colocar aqui como ativo e vou salvar. Maravilha, tá? Então, quando eu estiver falando com alguém, se eu digitar link, ele vai sugerir resposta rápida, tá? Não obrigatoriamente precisa ser usado, ok? Tags é uma função bem interessante para você taguear os atendimentos. Então, por exemplo, vou colocar isso aqui, chamar de cliente quente. Vou dar uma cor aqui vermelha, por exemplo. Vou dizer que eu quero que isso apareça no Kanban, que é a próxima função que a gente vai ver. E a ordenação para ele é o 0. Então é o primeiro que eu quero. Segundo. Solicitou proposta. Vou dar uma cor aqui verde. Vou colocar que eu quero no Kanban. E a ordenação 1. E vou salvar, por exemplo. Tá? Vou subir aqui para o Kanban. Então, ó, eu tenho um Kanban relacionado às filas, dos que estão pendentes, aguardando, sem fila, financeiro, na fila de suporte, na fila de vendas. Eu posso visualizar os atendimentos pela fila. Eu posso abrir o Kanban na visualização geral, que tem as duas tags que eu criei, clientes quentes e solicitou proposta. E eu posso simplesmente clicar na opção Kanban, que vai ter todas as tags criadas dentro do fluxo. Eu posso ainda pesquisar por usuários, pesquisar por conexão, por status. Posso fazer o download dos resultados em formato CSV. E aqui, por fim, a gente tem o painel de atendimentos e o dashboard principal, que vai mudar de acordo com o teu perfil de acesso, tá? Então, sempre que você precisar de qualquer informação adicional, você pode solicitar isso à nossa equipe e a gente vai prontamente te atender e tirar as suas dúvidas, tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.